Meu Deus, abençoe a todos os irmãos e todas as irmãs e todas as pessoas que se agregam a este ensinamento. Todos aqueles que tiveram essa intenção de agregar-se, de ver o ensinamento, porque Deus faz com que se apaixonem por ele. E por isso, eu sei que muitas pessoas que não se congregam na igreja, mas sim são ali espectadores do dia de domingo, no ensinamento, porque Deus pôs no coração de muitos esse anseio e esse desejo de buscar de Deus, de saber de Deus. E por aí começa o caminho e a vida espiritual daqueles que Deus tem para seu reino, daqueles a quem Deus tem chamado. E Deus tem muitos planos com muitas pessoas e busca a maneira, de uma forma ou outra, de permitir que cada pessoa tenha esse contato, tenha essa oportunidade de encontrar o caminho verdadeiro. O Senhor coloca a pessoa no seu lugar no momento adequado. Dá-lhe a oportunidade em qualquer lugar, em qualquer momento. Deus faz tantas maravilhas com o amor que Ele tem por sua criação, por seu povo. E Ele tem seus escolhidos. E muitas vezes as pessoas andávamos pelo mundo desapercebidos, ignorando muitas coisas, ignorando que Deus estava nos olhando, que Ele nos observava e Ele estava pondo um dia especial para cada um de nós ter essa oportunidade de conhecê-lo. E por fim esse dia chegou para muitos de nós. Portanto, que estamos felizes e contentes, e assim chegará para vocês. Chegou também que pelo menos no domingo vocês dedicam um tempo, vê o ensinamento, ou quem sabe na semana também se conectam e veem os ensinamentos. É Deus o que está fazendo essa obra nos corações de todos vocês, porque Deus tem grandes planos e muitas bênçãos para cada um. E Deus, em seu amor e sua misericórdia, quer nos salvar a todos. Agradecemos ao Senhor. Portanto, que hoje, como sempre, pois com nosso coração disposto para aprender, mas o bonito não é só aprender, senão pôr em prática. Tem que pôr em prática. É que, pois, todos os irmãos que estão aqui comigo também, os convido para que vocês não se convertam em ouvintes, senão fazedores da palavra, porque em vocês está a responsabilidade de um dia sair para pregar, falar de Deus, para testemunhar dele, ensinar o caminho para as pessoas, o caminho que tem que seguir. Vocês são os encarregados, os responsáveis. Portanto, que quando vimos o ensinamento, aprendemos muito porque Deus nos ensina, mas temos que seguir pesquisando, todas as vezes continuar lendo e dispondo o coração para que Deus nos ensine. E vocês se preparar também com a doutrina, para que sirvam a Deus, porque é o mais formoso que nós temos encontrado em nossa vida, é servir a Deus, primeiro tê-lo conhecido e logo servi-lo de todo o coração. Portanto, que a todos os convido para que se sentem, e lá também vocês podem acomodar-se em seus lugares, sentar-se, e também os convido para que leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia e falem com Deus. Quando vocês tenham problemas, dificuldades, simplesmente falem para Deus, mas leiam, por exemplo, um salmo na Bíblia, que os salmos são orações que Deus deu a seus profetas na antiguidade, para Deus mostrar seus caminhos, ensinar-nos sua existência, seu poder, sua misericórdia, seu amor. E também o Senhor nos ensina a orar e a louvar seu nome.
Isso encontramos na leitura dos Salmos. E vocês devem procurar sempre ler e ler com o coração e dialogar com Deus. Falar ao Senhor. Se você entendeu ou não entendeu a leitura, você fala para Deus e lhe diz que o ajude, que o ensine, que lhe dê essa capacidade, esse conhecimento para poder entender, compreender esses escritos maravilhosos. Se você está doente, qualquer doença, qualquer enfermidade, se você está acorrentado por bruxarias, por feitiçarias, espíritos maus vêm e o atormentam, não o deixa dormir. O espírito mau também perturba a mentalidade, o pensamento, o raciocínio, a lucidez. Se vocês sentem todas essas coisas e sentem que eles fizeram bruxarias, porque muitas pessoas me contam, sentem em seu estômago, em seu corpo, sentem que algo se move como se tivesse animais por dentro, sentem que não tem paz, que não tem apetite, que não tem saúde, que vivem com doenças em seu corpo, atormentados, não podem coordenar suas ideias, não podem falar, não podem dialogar normalmente como outra pessoa o faz. Então você não se desanime. Se você se congrega, vai à congregação e peça ao pastor que lhe imponha mãos e que repreenda bruxarias, feitiçarias, que repreenda maldições, que repreenda esses espíritos que não o deixam dormir, que não lhe dão paz. Se você não se congrega na igreja e tem esses tipos de sofrimentos, recomendo-lhe que adquira uma Bíblia e, em sua casa, em sua residência, você lê um salmo ou um evangelho e fala com Deus. Assim como quando você conta a uma pessoa amiga, ao seu vizinho, ao seu familiar, conta-lhe de todos os seus problemas, de todas as suas doenças, de todas aquelas tribulações que vive. Você fale assim com Deus e diga a Deus que tenha misericórdia e que tenha piedade e que o liberte e que o ajude, para que você possa se encaminhar no caminho, na verdade de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de você e o ajude, o cure, o limpa, o proteja, e também o Senhor vai conduzir você, vai levá-lo para a igreja onde você deve estar para honrar e para glorificar ao Senhor. Esse é o convite que eu faço a vocês, porque tem muitas pessoas que sofrem, tem muitas pessoas que têm muitos problemas e dificuldades, e como é tão impossível, a nós é impossível chegar a todas as pessoas para poder orar por elas, impor-lhes as mãos. Então você mesmo lute, que Deus está aí muito próximo, olhando e conhecendo seus males, suas dores, seus sofrimentos, suas doenças, e Deus terá misericórdia e vai ouvi-lo. Portanto, que tem que crer em Deus, confiar no Senhor. Que estes ensinamentos que vocês veem tragam bons frutos e que muitos se aproximem de Deus e conheçam ao Deus real, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus que se manifesta em espírito, não uma pintura, não uma estátua, não um ídolo, porque isso não são deuses, e muito menos nós vamos representar a Deus com algo físico, material, com um ouro ou prata ou ferro, ou gesso ou madeira ou o que seja, fazer uma estatueta e dizer que é Deus, que esse é nosso Senhor. Isso é idolatria, precisamente no que caiu o homem desde a antiguidade e se afastou dos caminhos de Deus, ofendeu a Deus e por isso Deus também o ignorou, porque Deus vê
O homem tem sido muito mal agradecido com ele e nunca se preocupou em honrá-lo como deve ser, em espírito e em verdade. Não nos inclinarmos diante de nada físico-material no mundo. Não olhar pinturas, desenhos, não olhar estatuetas ou estátuas, o que seja, não olhar nada dessas coisas, porque tudo isso não é Deus. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é espírito, e você somente fecha seus olhos e invoca-o, lhe fala, e ele está aí ouvindo-o e lhe ajudará. De uma ou outra forma, Deus sempre lhe ajudará. Esse é o Deus que conhecemos, e esse é o Deus que nós estamos pregando. Esse é o Deus aqui da Bíblia. Portanto, que ler a Bíblia. Que meu Senhor os abençoe. E hoje, pois, vamos aqui a ler em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Me disseram que, do ensinamento anterior, nos ficou pendente falar algo sobre o sal, senão que já o tínhamos visto em Mateus. Em Mateus já tínhamos visto, em Mateus 5,13, já tínhamos visto sobre o sal, mas bom, se vocês querem, passamos um momentinho a Mateus antes de, sem perder aqui Lucas 15. Aqui em Mateus 5,13. E aí fala, já o tínhamos visto no ensinamento passado, mas vamos repeti-lo? Mateus 5,13, e diz: Mas o Senhor aqui para dizer-lhes, vós sois o sal da terra. O Senhor o disse por quê? Porque o Senhor aqui nos versos anteriores estava falando sobre as bem-aventuranças. Felizes os humildes, são aquelas pessoas pobres em espíritos, nobres, eles são os humildes, os nobres. Que felizes os aflitos, mas não os aflitos aí por qualquer coisa, senão aqueles que choram por ter falhado a Deus, estão aflitos por não ter o caminho de Deus, não ter encontrado o caminho, choram por não poder estar perto de Deus para que Deus os alegre, os console, porque Deus é o que dá felicidade. Então as pessoas estão aflitas e sofrem porque dizem, eu não tenho a Deus, Deus não me fala, Deus não se manifesta em minha vida e eu quero conhecer a Deus, conhecer suas obras, seus milagres. Isso, então as pessoas se afligem por isso e diz, felizes os mansos, não é? Os humildes, as pessoas que não são altivas, iradas, cheias de iras, de contendas, de maledicências, cheios de ódios, de rancores, não é? Não são nada disso, senão que são mansos, humildes. Felizes os que têm fome, que têm sede, felizes os misericordiosos. Então o Senhor, depois de ter ensinado essas coisas a seus apóstolos e ao povo que o ouvia, lhes diz aos apóstolos, vós sois o sal da terra, porque vocês têm que cumprir com todas essas bem-aventuranças. Vocês têm que ser pobres em espíritos, têm que chorar, buscando o caminho verdadeiro do Senhor e fazendo a vontade de Deus. Tem que ser mansos, humildes, simples, misericordiosos, pacificadores. Tem que suportar as provas, as dificuldades, tudo tem que suportar por causa do nome do Senhor. Tem que nunca renunciar ao Senhor, mesmo que venha a morte. Então, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a mesma vida, sobre a mesma morte da pessoa, tem que amar a Deus sobre tudo. Então lhes diz, regozijai-vos, alegrai-vos, porque o galardão de vocês está lá na vida eterna. Mas, lhes diz, mas vocês são o sal da terra. Deu-lhes a entender, vocês reúnem todos os requisitos, têm todas as bem-aventuranças, as reúnem sua vida espiritual. Terão os dons, terão a graça, a misericórdia, o amor, amarão ao próximo, e isso se chama ter sal. Diz que o sal serve para dar sabor à comida. Uma comida sem sal não tem gosto, não tem sabor. Mas uma comida com sal já tem seu sabor e se pode comer. Então o Senhor diz a eles,
Vocês são o sal da terra. Vocês são o testemunho. Vocês são o bom exemplo. Vocês reúnem todas essas virtudes e qualidades. Têm todos os frutos do Espírito. Portanto, que sigam em frente. Porque, diz, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O sal não servirá para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Isso é o que o Senhor fala sobre o sal. Passemos a Lucas. E no verso antes do capítulo 15, quer dizer no verso 34 do capítulo 14, torna o Senhor a repetir, pois aqui na versão de Lucas, na versão dele também, a ele também lhe deram essa informação do que o Senhor Jesus Cristo tinha enfatizado sobre o sal. Então diz, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se temperará? Nem para a terra, nem para o monturo é útil. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos, quer dizer, o que crê e confia em Deus, pondo atenção neste ensinamento, pois Deus vai lhe revelar, vai lhe ensinar e vai aprender muito a doutrina e vai pô-la em prática. Isso significa quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que tem seu coração disposto e seus 5 sentidos dispostos para aprender a doutrina do Senhor e pô-la em prática. Isso é o que significa quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é incrédulo e não quer aceitar, pois não vai ouvir, não vai aprender, muito menos vai praticar. Então, o Senhor está falando aqui do testemunho e nós também, uma vez que nós já chegamos ao caminho do Senhor. E estamos aqui seguindo já este caminho. Alguns já recebemos os dons espirituais, estamos trabalhando no Senhor, pois nós já temos que ser este sal da terra que salga, que tempera. Temos que viver e dar esses bons exemplos, bons testemunhos e demonstrar às pessoas e demonstrar ao mundo que temos a Deus. E que Deus, como está conosco, pois nós temos boas obras, boas ações, bons feitos. Que nós, tudo que fazemos, fazemos bem, porque Deus está conosco. Então, esse é o sal. Temos que ser sal. Tomara seja desse sal bem salgado. Quanto mais salguemos, mais doutrina que vamos ter e mais almas vamos resgatar para o reino dos céus. Bem, Lucas 15 diz, aproximavam-se de Jesus todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, nós sempre lemos e em tudo que temos lido vemos como os que ouviam ao Senhor eram mais que todas as pessoas que diziam que os pecadores e os cobradores de impostos. Bom, aqui se diz assim, que os pecadores e os cobradores de impostos, porque as pessoas vinham julgar. Os fariseus e os escribas julgavam que todos os demais eram os pecadores e os cobradores de impostos. Porque os fariseus, como eram os mestres, os que ensinavam a lei de Moisés, eles pensavam que já sabiam tudo e que eram perfeitos diante de Deus. E por isso olhavam com desdém ou com menosprezo às outras pessoas, dizendo-lhes, vocês são uns pecadores. Vocês são maus, nós somos os perfeitos, somos os mestres. Esse fenômeno é o que realmente aqui, lendo nos evangelhos, nós vemos naquele tempo. Essa distinção de classe, mas bem de santidade, de conhecimento da palavra de Deus. E realmente nenhum deles, pois nenhum tinha Deus, porque em alguns existia o orgulho e a vaidade e a hipocrisia. E então, com seus títulos, pois eles se defendiam com seus títulos de ser fariseus, de ser mestres, e as demais pessoas, pois tinham que se submeterem. O Senhor Jesus veio e quando ele viu todos esses fenômenos, o Senhor teve tanta misericórdia e por isso o Senhor foi muito forte em seu ensinamento e ele ensinava fortemente aos fariseus.
Falava-lhes que eram uns hipócritas, que eram como uma geração de víboras, porque o Senhor via a injustiça e o tratamento que se dava às demais pessoas. E é assim como aqui diz que os cobradores de impostos e os pecadores se aproximavam para ouvir o Senhor. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. Isso foi o que eles disseram do Senhor. Com os pecadores, diz, aos pecadores são os que recebe e come com eles. O Senhor, ele, em vez de buscar aos santos e aos perfeitos, para andar com eles, para compartilhar com os perfeitos e com os santos, então está buscando os maus e os pecadores e criticavam o Senhor por isso. E por isso, devido a essa crítica que fizeram ao Senhor, é como o Senhor diz que ele começa a referir uma série de parábolas. Nessas parábolas que são alegorias, e está o Senhor dando exemplos e ilustrações, ou representando com a vida real, representando os casos da forma que viviam, da forma espiritual que viviam os escribas, os fariseus, ou aqueles que diziam ter a lei de Moisés para ensiná-la. E comparava estes personagens com o restante das pessoas que diziam que eram os pecadores e os maus. Então o Senhor usa de todas essas metáforas para ensinar a eles, para que eles se localizassem no lugar onde estavam. Porque eles estavam pensando que estavam nos lugares altos, que Deus os tinha num lugar muito alto. E o Senhor, com essas parábolas e com essas ilustrações, lhe deu a entender que isso não era assim, e que, ao contrário, aqueles pecadores, aqueles cobradores de impostos, que diziam que eram maus, pecadores também, eles estariam em melhor posição, estariam mais por alto que os fariseus, que os escribas, aqueles personagens supostamente doutores na palavra de Moisés. E por isso o Senhor aqui nos dá a parábola de uma moeda perdida, das 100 ovelhas, a parábola do filho pródigo. Dá ao Senhor essas parábolas para representar o mesmo e dar a resposta no verso 1 do 15, ia dar a resposta a eles, a crítica que tinham feito. E lhes respondeu com essas 3 parábolas que vamos ler. E aqui diz, no verso número 3, então ele lhes referiu essa parábola dizendo, quando o criticam, sim, é que, como tu não passas senão com os pecadores e os recebe, come com eles, é como se estivesse participando do pecados deles. Estás te contaminando? Certamente disseram isso ao Senhor. Estás te contaminando com todos os pecados que eles têm? E o Senhor lhes diz, quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? O Senhor fez essa pergunta? Qual é a opinião de vocês? Eu penso, irmãos, que isso é certo, que nós o faríamos, não é mesmo? Que nós o faríamos de que se temos isso, pois ir buscar aquela ovelha que está extraviada. Isto fazem, eu vi as pessoas no campo que têm galinhas, frangos, e então, às vezes, os contam. E quando já vão dormir à tarde, os contam, e se falta 1 ou 2, e vão por lá olhar para ver o que aconteceu. Veja, isso faz as pessoas. Então, o Senhor lhes diz, quem dentre vós que tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não vai por lá buscá-la?
Sim, Senhor. Sim, Senhor. Então o Senhor Jesus estava lhes dando a entender aos fariseus e aos escribas, pois nosso Deus tinha levantado um povo, levantou um povo, supostamente lhe pôs que é povo santo, pôs-lhe o nome, o título da terra santa, pôs-lhe o título de que ali fluiria leite e mel e teria abundância e teria felicidade, que Deus estaria reinando no meio desse povo e que tudo seria alegria e abundância e prosperidade. Não teria lágrimas nesse povo que Deus tinha formado através de Moisés. Mas, como o povo então se extraviou, foram-se muitas ovelhas, ovelhas se perderam. E quando o Senhor Jesus, quando ele veio para pregar seu evangelho, olhar para ver o que encontraria na terra, o que encontrava na terra do que ele tinha feito, viu que as pessoas estavam espalhadas e que cada um tinha percorrido seu mau caminho e nenhum estava buscando a Deus. Então ele começa a pregar a todos, aos bons e aos maus, aos santos e aos perfeitos, e os pecadores e a todos, começou a pregar para todos e a recolhê-los outra vez. Então aqui a ovelhinha perdida, pois vemos que os pecadores, esses cobradores de impostos e pecadores que tanto buscavam o Senhor para ouvi-lo, que gostavam de ouvir a doutrina, pois esse era a ovelha perdida. E o Senhor viu que era a ovelha perdida e tinha que resgatá-la. Porque os outros diziam que eles eram perfeitos e como diziam que somos perfeitos e temos a palavra de Deus, não precisamos. Então o Senhor diz, sim, está bem, não precisam, mas eu sim tenho que buscar a ovelha perdida. E por isso o Senhor falava com esses cobradores de impostos, com esses pecadores. E aqui, pois, vamos continuar com a narração que o Senhor conta da ovelha perdida. Então diz que esse se foi até encontrar a ovelha. E quando a encontra, põe-na sobre seus ombros, satisfeito. E ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que se perdera. Bom, que felicidade! Encontrou a ovelha. E certamente o Senhor Jesus também se poria muito feliz, porque esses pecadores e cobradores de impostos estavam ouvindo-o porque eles estavam perdidos no mundo em seu pecado. E agora estavam ouvindo ao Senhor, ouvindo a doutrina e ouvindo que ele era o caminho e a verdade. E ao crer, pois o Senhor ia o quê? Ia levá-los novamente ao redil para resgatá-los e dar-lhe a vida eterna. Bendito é o Senhor. Então, diz aqui, no verso 7, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui o Senhor diz, no céu haverá muita alegria por um pecador que se arrepende. Então sim, veja quanto vale para Deus um ser humano, uma alma, quanto vale para Deus? Vale muito. Porque diz que uma pessoa que se arrependa e busca o caminho do Senhor e segue o caminho, diz que no céu tem muita alegria. Agradecemos ao nosso Deus. O Senhor estará alegre com todos nós, porque tomamos a decisão de seguir o Senhor. Então, pois, no céu tem muita alegria por isso. E diz que não por 99 que está aí bem e que não necessitavam arrependimento. Então, os que não necessitam arrependimento não teria tanta alegria como aquele que sim se arrependia e voltava ao caminho do Senhor. Então, diz aqui no verso 8, outra ilustração, outra parábola, ou outra alegorias ou reunião de metáforas, que fala o Senhor para poder representar a vida espiritual dos seres do seu povo, de sua igreja, de seus crentes, das pessoas que o seguem. Então, o Senhor estava aqui ilustrando dessa maneira para que todos possamos entender, para que todos possamos compreender.
E assim, dessa maneira, nós vamos apreciar e a valorizar o amor de Deus conosco, a misericórdia de Deus que tem conosco. Diz, o que mulher que tem 36 gramas de prata se perde pouco mais de 3 gramas? Diz-se no costume da antiguidade. Daquela época, diz que uma mulher, para se casar, tinha que ter essa prata, que são umas moedas. E essas moedas, ao que parece como que já eram como descontinuadas, ou era muito difícil de conseguir essas moedas. E ela, para poder se casar, para poder se comprometer e reunir os requisitos para seu casamento, tinha que ter, entre outras coisas, as 36 gramas de prata. Mas diz que ela perdeu pouco mais de 3 gramas, pouco mais. Diz que mulher que tendo 36 gramas de prata se perde pouco mais de 3 gramas, não acende uma lâmpada e varre a casa e busca com diligência até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei o valor que havia perdido. E alegrem-se comigo, porque agora sim vou poder celebrar meu casamento, era o que ela dizia. Então, isso era muito difícil e ela tinha que buscar este valor que lhe faltava. E aí, então, o Senhor estava também ensinando a importância de buscar uma unidade, algo. Não, porque se são 10, vai dizer, bom, mas tem 9, isso já é o suficiente? 9 é suficiente já? Não, tinha que estar essa moeda aí, porque esse era o regulamento. Essa era a moeda perdida, a ovelha perdida, os pecadores, os cobradores de impostos, aquelas pessoas que já não sabiam de Deus, que tinham ido atrás de religiões ou de idolatrias e que já não tinham a Deus, que Deus já os tinha ignorado, que Deus já tinha esquecido de todos eles. Eles precisavam da misericórdia e o amor de Deus. E viam no Senhor Jesus Cristo em sua pregação, viam que aí eles iam resgatar sua paz, sua felicidade, resgatar novamente o que tinham perdido e que, como essa ovelha perdida ou essa moeda, com eles tinha acontecido. E agora o Senhor, com amor, com misericórdia, os acolhia em seu seio. Agradecemos ao Senhor? E aqui no verso 10 diz o Senhor Jesus, diz, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, esse pecador estava aí representado na moeda e na ovelha perdida. Tem outra parábola que diz que é a parábola do filho pródigo. Diz, também disse, um homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E lhes repartiu os bens. Então o pai lhes repartiu os bens. O caçula pediu sua herança. E o pai lhe dá a sua herança. Aí vemos como esse filho quer sair do lar, sair da sua casa, da sua família, e fugir e ir-se, vagando pelo mundo certamente. Então queria se perder. Se perder. E diz, não muitos dias depois, ajuntando tudo o que tinha o filho mais jovem, se foi para longe, para uma província distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Esse filho mais jovem estava vivendo bem com seu pai, com sua família, tinha todas as coisas materiais suficientes, tinha a comida, tinha a roupa, tinha tudo. Mas ele se cansou de viver comodamente. Não gostou da comodidade. E por isso escolheu ir para uma melhor vida, para aventurar, para conhecer outras coisas, porque estava cansado do bom. Então queria ir por lá sofrer. Então se foi.
apartou-se de sua família, apartou-se da comodidade, apartou-se de tudo que tinha na sua casa, da abundância, e se foi sem agradecer a seus pais ou a sua família, com quem estivera desfrutando de muitas coisas, mas ele não quis agradecer a essa vida que ele tinha vivido e por isso se foi. E nós vemos como Deus também, quando Deus fez seu povo, quando Deus formou seu povo, e lhes ofereceu todas as bênçãos materiais, mas também lhes deu as leis e os mandamentos, e disse a esse povo que eles tinham que cumprir com esses mandamentos e que, em troca, Deus lhes daria a paz, a felicidade, a abundância e estariam desfrutando de muitos bens, de muitas coisas desfrutariam. Mas esse povo não quiseram viver na comodidade, ter o bem-estar, não quiseram submeter-se à vontade de Deus, cumprir seus mandamentos, sua palavra, senão que cada um quis viver sua própria teimosia e foram olhar ao estrangeiro, aos povos e às nações estrangeiras, que eles viviam daquela maneira diferente, que adoravam aqueles deuses, que faziam, que não faziam. Bom, então lhes deu como desejos também de fazer o mesmo e se vão, e se apartam de Deus. E se apartam de Deus e vão viver sua vida, fazer sua vida à sua maneira. Então, isso é parte deste exemplo que Deus dá na parábola. O que Deus dá e a forma como o ser humano agradece ou não agradece e se aparta de Deus. Então, esse jovem se foi e diz que ali perdeu seus bens vivendo dissolutamente, vivendo mal, fazendo coisas más. E quando havia gastado tudo, veio uma grande fome naquela província e ele começou a passar necessidade. E foi e aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou a seus campos para que apacentasse porcos. Que humilhação para esse jovem! Depois de viver em meio à abundância com seus pais, ter tudo, e se foi ali porque ele pensou que o dinheiro ia durar toda a vida para desperdiçar e para começar a viver uma vida mundana, prazerosa, vivendo perdidamente. E o dinheiro se acabou. E aí veio o castigo, veio a mão de Deus. Então diz que ele teve que ir trabalhar nos campos, apacentando porcos. Diz, ele desejava encher sua barriga das alfarrobas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. Era melhor a comida que dava aos porcos do que a que ele estava comendo. Estava passando fome e ele desejava comer o que os porcos comiam. O menosprezo de viver bem. Então, o povo na antiguidade, quando Deus lhes ofereceu tantas bênçãos, por que o Senhor dizia ao povo na antiguidade? É que vou levá-los a uma terra que flui leite e mel, quer dizer, abundância por toda a parte. Mas o povo se apartaram, se esqueceram de Deus, se foram para viver sua vida, viver os prazeres, fazer o que as outras nações faziam, e aí se apartaram de Deus. E o que dizemos de nós hoje também? Certamente, hoje nós também, quem sabe, pode acontecer com algumas pessoas que, tendo conhecido o caminho de Deus, tendo desfrutado do que é sentir paz, do que é sentir felicidade, o que é sentir alegria no coração, que é quando estamos em um perigo, em uma doença ou tribulação, clamando ao Senhor, e o Senhor nos ouve, nos responde e nos tira dos momentos difíceis e nos ajuda e nos dá esse triunfo. O que sentimos? Sentimos uma alegria, uma felicidade. Cuidado de nós sermos mal agradecidos e voltarmos atrás e esquecermos de Deus. Esquecermos de Deus
esquecermos do que Deus fez em nossas vidas, do que estamos vivendo com o Senhor, para ir outra vez viver esse mundo de dor, de tristeza, de lágrimas, de necessidades. Então, isso do filho pródigo, pois é uma grande ilustração que nos leva a pensar a vida na antiguidade, os antigos, a vida de hoje também, como seria uma coisa dessas que acontecesse a um de nós. Então, sejamos sábios e inteligentes, sejamos humildes e cuidadosos e nunca menosprezamos a palavra de nosso Deus, o que Ele nos ofereceu, o que Ele está nos dando. Que sigamos em frente, sejamos firmes para a frente sempre com nosso Deus, agradando-o. Então vamos continuar lendo o que aconteceu com esse jovem, que tristeza. Diz que ninguém lhe dava nem sequer a comida dos porcos, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele sabia essas coisas. Então diz: levantar-me-ei, e irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e se compadeceu. Correu para seu filho, abraçou e o beijou. Aqui vemos os cobradores de impostos e os pecadores também. Tinham se apartado do caminho que Deus tinha lhes ensinado com a lei. Mas aqui já quando o Senhor começa a pregar, a falar, a ensinar, então eles vêm ouvir ao Senhor. Estes cobradores de impostos e pecadores acontece como a esse jovem também, que diz que quando o pai o viu de longe, quando o Senhor Jesus vê os cobradores de impostos e os pecadores que se aproximam dele para ouvi-lo e para dizer-lhe: Senhor, cremos em ti, ensina-nos o caminho para ir à vida eterna. O Senhor se agradava muito, ele ficava muito satisfeito, muito feliz de ver essas pessoas que vinham para ouvi-lo. Era essa ovelha perdida, esse filho rebelde que se foi, mas agora vem arrependido para ouvir a palavra de Deus, para viver bem. Então esse já vem arrependido. O pai, quando vê, diz que se compadeceu e correu e, abraçando seu filho, o beijou. Isso é o que faz Deus conosco quando nós um dia tomamos essa decisão de vir ao caminho do Senhor. Então o Senhor se alegra, porque nós tomamos uma boa decisão. E assim mesmo, isso tem acontecido com toda a humanidade. Falando do povo antigo, ao povo de Israel antigo aconteceu igual que aqui, o filho pródigo. Mas nosso Deus, movido de compaixão, diz que ele atende e vem aos que vêm, aos humildes, aos pobres de espírito que vêm e se aproximam, o Senhor os recebe e os abençoa. E aqui diz, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-o. Ponde um anel em sua mão e calçado em seus pés. Isso foi o que o Senhor Jesus fez com esses pecadores e cobradores de impostos que se aproximaram dele. E então o Senhor não lhes deu nada lá aos fariseus nem aos escribas, porque supostamente eles já tinham a perfeição, eles eram santos, e os que estavam no alto. Mas aos pecadores e aos cobradores de impostos aconteceu deste verso. Diz: trazei a melhor roupa para que ele vista, mas com vestes espirituais, que Deus nos veste a nós, com vestes espirituais. O melhor calçado em seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e façamos festa. Essa é a festa que o Senhor dizia que no céu tem festa e tem alegria quando um pecador se arrepende e busca a Deus e se aparta do mal e busca o caminho do Senhor. Portanto, que nós temos que estar no caminho do Senhor para que o Senhor se regozije, se alegre e nos vista, nos ponha o melhor e faça festa no céu, porque nós estamos caminhando
para a vida eterna, para estar um dia com Deus. E diz, porque esse meu filho, quando diz que tragam o bezerro cevado, e façamos festa, diz, porque esse meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então diz que seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: teu irmão veio, e teu pai fez matar o bezerro cevado para fazer, porque o recuperou são e salvo. Então se indignou. Claro, o filho, pois ele tinha razão, se indignou e não queria entrar. Seu pai saiu e lhe pedia que entrasse. Mas ele, respondendo, disse ao pai: eis que por tantos anos venho te servindo, jamais te desobedeci, e nunca me deu nem um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que consumiu teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Então nós aqui, o que podemos pensar, por exemplo? Pensemos, por exemplo, o povo antigo, quando Moisés vivia, que diz que quando eles estiveram com Moisés 40 anos, foram felizes e tiveram a paz de Deus, tiveram abundância, tinham tudo, porque ainda que no deserto necessitavam de muitas coisas, Deus usava Moisés para fazer milagres e fazia aparecer a comida e a bebida. Então tinham a paz de Deus, não é esse privilégio, esses títulos de ser o povo do Senhor. Mas logo passa o tempo e eles, cada um, querem viver sua vida de pecado, e então Deus se afasta. Mas aqui diz que estas pessoas, digamos, esse povo se perdeu, esse povo se espalhou, se dividiu, e Deus os deixou, porque realmente nós lemos isso nos livros dos profetas, onde Deus rejeitou o povo por terem falhado a Deus, por terem pecado. Mas Deus fez promessas e disse para o futuro: enviarei ao meu rei, enviarei ao precursor da salvação, o enviarei, e será um rei perfeito, e ele estará atraindo todas as ovelhas, reunindo todas as ovelhas do redil, e não somente as desse redil, senão de outro redil diferente, dizia o Senhor, falando também dos gentios. Quer dizer, o Senhor fazendo promessa não somente ao seu povo de Israel, senão também ao restante das nações, que a todos aqueles a quem lhes pregasse a palavra do Senhor, e os que crescem, pois o Senhor iria recolhê-los para formar um só redil. E isso fez nosso Deus, muito semelhante aqui ao que fez esse pai de família, movido de compaixão, porque seu filho tinha se perdido. Mas quando esse filho regressa, volta e se arrepende e diz: creio em ti, Senhor. Vem e lhe diz: Senhor, Jesus Cristo, creio em ti, que és Deus, que és o Filho de Deus. Pois tem alegria no céu, tem festa, Deus abençoa, Deus prospera, porque isso era o que Deus estava buscando, porque desde o princípio o povo, que tinham seu povo, seus filhos ali, e que um deles se extraviou, e que o povo se extraviou, então ficava outros. Mas então Deus recolhe a todos para formar de todos um só, para abençoá-los. Então, aqui esse filho lhe diz, quando veio este teu filho, que consumiu seus bens com prostitutas, e a ele sim o atende bem e manda matar o bezerro cevado. Então, o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então a herança, toda a herança e tudo que ele tinha, era já dele, do filho fiel. Era de seu filho fiel. Mas então, o Senhor Jesus, o que queria destacar? Aqui no verso 32 diz: mas era necessário festejarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto. O tínhamos por morto e reviveu. Havia se perdido e agora foi achado. Então nós temos que nos alegrar porque ele apareceu. Mas tudo isso, o que eu tenho, o que é meu, é teu, nada vai tirá-lo de ti.
mas sim tinha que fazer festa pelo resgate deste filho perdido. O Senhor Jesus estava falando, dando a resposta a estes fariseus e escribas, porque diz que os cobradores de impostos e os pecadores se aproximavam para ouvir o Senhor. E então os fariseus e os escribas, como eles eram os mestres da lei, e diziam: mas por que este recebe os pecadores e come com eles? Porque ele participa com eles, compartilha com essas pessoas que não merecem, veja como são pecadores, mas que essa é a misericórdia de Deus, porque o Senhor veio para resgatar aos maus, aos pecadores. Ele não veio para resgatar os perfeitos, ainda que não existiam, não tinha perfeitos, mas o Senhor não veio resgatar os perfeitos, senão os pecadores. E o Senhor, com estas parábolas, ou com essas ilustrações, o Senhor nos ensina a nós muitas coisas. Nos ensina a forma como nós devemos viver e devemos viver com Deus e também ser agradecidos com o Senhor. Temos que ser agradecidos com Ele, porque tudo que Deus tem feito por nós, o fez, e nós todos realmente temos sido como essas ovelhas perdidas, realmente temos sido como esse filho pródigo, como essa mulher que lhe faltava essa moeda. Sempre temos sido assim no mundo, a humanidade, desde que Deus a fez, desde que Deus formou o povo de Israel, assim tem sido. E agora nós estamos vivendo com o Senhor, estamos desfrutando com Deus e estamos esperando uma herança que o Senhor um dia nos dará. Mas tem que seguir em frente e tem que buscar a Deus, porque Deus nos faz felizes neste mundo, nessa vida que é cheia de dores, de sofrimentos e de problemas. Aqui Deus nos faz felizes. Busquemos a Deus de coração, ler a Bíblia e seguir em frente. Vamos orar e orando ao Senhor e clamando ao Senhor por petições e desejos do coração, necessidades, doenças. Vamos orar por tudo que você esteja padecendo, sofrendo. Exponha diante do Senhor em oração e vamos pedir ao nosso Deus e agradecê-lo, Pai Santo. Obrigada, Senhor, por tua misericórdia, teu amor, por tua palavra. Obrigada por nos ensinar. Obrigada por essa misericórdia e esse amor que tivestes desde o princípio e que nós vemos na Bíblia o reflexo desse amor, dessa misericórdia, de todos os acontecimentos, de todos os eventos que viveu aquele povo e que nós hoje também estamos vivendo muitas experiências formosas contigo, Senhor. Estamos vendo milagres, sinais, prodígios que tu fizestes a muitas pessoas. Vemos a forma como tu falas com amor às pessoas, os consolas, lhes dás paz, lhes dá alegria, liberdade. Temos visto, Senhor, como tu tens cumprido todas as tuas promessas, que quando nós oremos, que te peçamos e tu estás nos ouvindo e vais nos conceder nossas petições, vais olhar nossas necessidades, vai nos ouvir e nos darás esse consolo, essa paz, essa cura e essa libertação que precisamos, Senhor. Tu tens prometido e estás cumprindo através de todas as nossas vidas, Pai Santo. Por isso, Senhor, hoje também te pedimos, Senhor, que estendas tua mão poderosa sobre os doentes, que cures toda a doença, Senhor, e liberta, Senhor, todas as pessoas que estão aprisionadas pelos demônios, por bruxarias, feitiçarias e maldições. Liberta, Senhor, limpa a cada um, Senhor, tira toda a maldição, Senhor, quebre laços, Senhor, quebre correntes. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. No nome glorioso de Cristo Jesus, te pedimos tudo, meu Senhor. A honra e a glória seja para o nosso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Bendito o nosso Deus. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer.
Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible se puedes crer. Glória a nosso Deus. Muito obrigada. Que meu Deus os abençoe. Beijo para as crianças. Um abraço muito forte para todos. O Senhor os abençoe, irmãos. Vocês também. Que Deus os abençoe e até breve.